bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast A Luz da Bíblia, com conteúdo que sempre vai edificar a sua vida e o seu ministério. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e a compartilhar para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, vamos para o vídeo. O uso das mídias sociais mudou a nossa rotina. Isso porque compartilhar cada detalhe da nossa vida se tornou algo natural. Desde o prato das nossas refeições ou a nossa opinião sobre a última crise global, as pessoas têm necessidade de compartilhar o que elas pensam. Em seu livro Meu Terapeuta Mentiu para Mim, do autor Greg Gifford, ele traz algo bastante interessante. Ele faz uma comparação com a geração Baby Boomers com a geração atual de uso das mídias sociais. Enquanto a geração Baby Boomers, as pessoas tinham dificuldade de compartilhar os seus problemas e sempre selecionava para quem iria contar os seus problemas ou de quem iria ouvir os conselhos, a geração atual de uso de mídias sociais não tem esse filtro. Então, basta ter um problema para que essas pessoas não cogitem em pegar a câmera do celular e começar a expor e a gravar os problemas que estão passando. Esse compartilhamento dos seus problemas acaba criando nas redes sociais, primeiro, uma falsa empatia. E o que seria essa falsa empatia? Pessoas que acabam se identificando com um problema específico daquela pessoa começam a mandar mensagens e incentivar a compartilhar mais, sendo que essas pessoas acabam se identificando e formando uma rede de apoio que não traz mudança significativa para as pessoas ou para o problema das pessoas. Mas o problema é que compartilhar os seus sofrimentos também faz com que uma rede de vários conselheiros, de conselheiros místicos, possam surgir nas redes sociais. Isso porque, enquanto a pessoa compartilha os seus problemas desse lado, ela não sabe, respectivamente, qual é a pessoa que está vendo e analisando o seu problema do outro lado. Então, essas pessoas sempre vão sentir a necessidade de compartilhar os seus conselhos e dar conselhos. E a maioria das vezes esses conselhos não são filtrados e são absorvidos e acaba atrapalhando, interferindo na vida dessa pessoa que compartilhou os seus problemas. E essa falsa empatia existe porque, enquanto as pessoas que compartilharam os seus problemas têm a tendência de aceitar sempre as pessoas que aplaudem o seu posicionamento, tem também uma tendência de rejeitar qualquer tipo de conselho que possa vir contrário àquilo que eles estão expondo nas redes sociais. Então, isso cria um ambiente bastante perigoso. Além de sentir a necessidade de compartilhar os seus sentimentos, as suas emoções ou os seus problemas, as pessoas também têm uma extrema necessidade de compartilhar a sua opinião sobre todas as coisas. Basta uma notícia viralizar e estar em alta para as pessoas sentirem a necessidade de ligar a câmera e gravar o posicionamento, a opinião delas acerca daqueles problemas. E isso gera um ambiente nas redes sociais de vários formadores de opiniões. Pessoas que têm a intenção apenas de pôr para fora, como um posicionamento, a sua opinião sobre respectivos temas e assuntos. Mas a ideia é, será que aquela opinião, aquele posicionamento colocado realmente está sendo colocado com a intenção de edificar as pessoas, trazer um entendimento, uma informação às pessoas? Ou será que essas pessoas aproveitam basicamente o engajamento sobre certos assuntos para surfar na onda do algoritmo e assim ter mais visualizações, seguidores, compartilhamentos e likes? Mas, depois de analisarmos tudo isso, vamos entender o que a Bíblia fala sobre esse tipo de posicionamento e qual é a visão da Bíblia que pode nos trazer sabedoria acerca desses aspectos. Para isso, vamos ver o que está escrito em Provérbios 18, versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas somente em revelar o seu coração. Em algumas versões diz apenas em revelar o seu posicionamento ou a sua opinião. A ideia aqui é que o tolo não está compartilhando o seu posicionamento ou a sua opinião em prol do entendimento ou do esclarecimento,
mas apenas por uma urgência, uma necessidade de pôr para fora a sua visão sobre respectivos assuntos que estão em alta ou certas polêmicas. Então, isso já nos traz um alerta. Será que as pessoas que compartilham seu posicionamento realmente estão trazendo opiniões asseguradas com a ideia de edificar em prol do entendimento, ou simplesmente estão tendo a necessidade de compartilhar e colocar sua opinião sobre aquilo? Isso gera nos cristãos, em muitas redes sociais, uma necessidade urgente de logo colocar o que pensa. Mas a palavra de Deus nos fala que o sábio, ele analisa o ambiente certo, o que vai ser tratado e o que vai ser falado. É importante nós entendermos que a sabedoria não tem um compromisso de surfar na onda do algoritmo, na necessidade apenas de se posicionar ou de não se ver como omisso em relação a certos tipos de posicionamentos ou certo tipo de notícia. Mas a sabedoria conduz o cristão a analisar com o filtro bíblico a necessidade de expor certas coisas e se a intenção de expor certas coisas vai ser para a edificação das pessoas que ouvem. Muito posicionamento das pessoas nas redes sociais acabam trazendo formadores de opiniões. Pessoas que têm a intenção apenas de pôr para fora aquilo que pensam em seu coração. E por causa dessas pessoas, há também formações de pensamento no coração das pessoas simples. E o que seriam essas pessoas simples? Pessoas simples que não têm uma convicção sobre o seu posicionamento e que só trazem uma conclusão sobre aquilo que é colocado quando eles analisam qual é a opinião dos seus influenciadores. Então, surge uma notícia, ele não sabe o que pensa, mas aí eu vou olhar nas redes sociais de tal pessoa para ver qual é o posicionamento de tal pessoa. E muitas vezes o posicionamento de tal pessoa acaba formulando o seu posicionamento. E isso está trazendo para as redes sociais uma confusão muito grande. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 14, versículo 15 nos diz o seguinte: o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que é o simples? Aquele que não tem uma opinião formada, que não tem ou é direcionado por uma convicção. Então ele para e começa a ponderar e a considerar toda a palavra colocada, toda a opinião colocada. E como ele dá ouvido a toda a opinião colocada, isso traz confusão sobre a sua própria vida. Em contrapartida, o prudente analisa a palavra e também verifica se a palavra está coerente com a sua forma de viver. Então, note, não é sempre a coisa ruim expressar a opinião, mas parte daqueles que estão ouvindo a opinião, se é prudente ou se é simples, de analisar ou de absorver tudo que está sendo colocado. Além disso tudo, a necessidade urgente de expor o que pensa pode gerar certos conflitos, dificuldades e embates na área de comentários de pessoas que cada vez mais querem expressar aquilo que pensam e estão ali não para considerar, não para conhecer, não para entender, mas apenas para expressar a sua opinião. E muitas vezes as pessoas têm a necessidade de responder certos tipos de comentário para tentar se explicar ou trazer o seu posicionamento. E no final das contas, isso não acaba edificando a ninguém. Porque quem não tem prazer no entendimento e o compromisso com o entendimento, só tem compromisso de expor a sua opinião. Isso tudo faz das redes sociais um lugar bem propício a compartilhar insensatez. Por isso, tanto aqueles que estão presentes nas redes sociais, compartilhando o seu posicionamento, tanto aquele que está recebendo essas informações, precisam ter um filtro. E o filtro precisa ser bíblico. Se somos cristãos, temos que analisar tudo à luz da Sagrada Escritura e também analisar a Sagrada Escritura antes de expor qualquer tipo de posicionamento. Lembrando sempre que nós não podemos alterar a forma que as pessoas acabam interpretando o que nós colocamos, mas o compromisso com a verdade bíblica é o ponto fundamental que deve direcionar tudo o que nós compartilhamos, tudo o que nós pensamos e tudo aquilo também que estamos assistindo ou assimilando. Então, esse foi um vídeo.
Espero que você tenha sido edificado por esse conteúdo e que isso possa te mostrar a necessidade de um filtro bíblico, a necessidade de observar que muitas pessoas acabam surfando na onda do algoritmo para trazer as suas opiniões, para trazer mais visualizações, e isso angaria também pessoas que gostam apenas de expor a sua opinião, mas não têm compromisso com o entendimento. Nós, como cristãos, precisamos exercer a sabedoria de analisar qual é o ambiente para certos tipos de posicionamentos, qual é o momento de fala e qual é a intenção do nosso coração em colocar certos tipos de assunto, porque o principal motivo é para a edificação de pessoas. Espero que você tenha gostado do vídeo, peço mais uma vez para você se inscrever, comentar, deixar o seu like, compartilhar, e eu vejo você no próximo vídeo. Deus abençoe!